Vinho novo em odres novos. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe cada um de vocês. Que bom estarmos reunidos neste momento de meditação. Estamos aqui na natureza, né? Que Deus continue sempre nos fortalecendo, nos guiando para meditar a palavra de Deus. Amém? Iremos pegar lá em Mateus capítulo 9, versículo 14 a 17, tá bom? Em que se diz, né, de como devemos renovar o nosso coração para acolher a graça. Como devemos renovar a nossa vida, né? Verdadeiramente nos convertermos para verdadeiramente guardar essa graça, né? Permanecer essa graça em nosso coração. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E diz assim: Então aproximaram-se de Jesus os discípulos de João e perguntaram: Por que nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Jesus lhe respondeu: Acaso os convidados do casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, que o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo repuxa o tecido e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres novos, ou em odres velhos, senão os odres se arrebentam. O vinho se derrama e os odres se perdem. Vinho novo, porém, põe-se em odres novos, e assim ambos se conservam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vinho novo em odres novos. O que seria o odre, né, meus irmãos, aqui nessa palavra? O odre, o Senhor fala se dirigindo à nossa vida. Se a nossa vida está velha, se a nossa vida ainda está permanecendo as coisas de antes, né, os maus costumes, o pecado, os prazeres mundanos, tudo isso, se isso permanece, quando a graça vier, quando nós pedimos a graça e nós ainda estamos com o coração assim cheio de pecado, cheio de maldade, cheio de impureza, né? O pecado, como se o nosso coração estivesse sujo e verdadeiramente está do pecado, né? Verdadeiramente a graça não permanece, a graça ela não se conserva. A graça é como se fosse o vinho, né? Que o Senhor está fazendo essa comparação. Quando o vinho ele está em odre novo, ele se conserva, ele se permanece e não arrebenta. E a mesma coisa com a graça. Se a graça vier no nosso coração e o nosso coração estiver puro, estiver limpo, preparado verdadeiramente, acolhendo uma nova vida no Senhor, né? Uma vida cheia de graça e de vitória, buscando verdadeiramente o Senhor, buscando uma vida nova, buscando ser verdadeiramente de Cristo nesse mundo, aí sim a graça irá se conservar, a graça irá permanecer e ainda irá triplicar. Então, que o nosso coração, meus irmãos, possa ser como se fosse um odre novo. Vamos pedir ao Senhor agora, neste momento, pela presença do Espírito Santo, essa graça de sermos renovados pelo Espírito, lavados pela misericórdia do Senhor e verdadeiramente nos convertermos. A exemplo de São João Batista, né? Que ele diz, né? Converter-vos e crede no Evangelho, né? Anunciando o reino de Deus, né? No deserto, enfim, em todo lugar que ele passava, ele anunciava para esse batismo de conversão. Então, que a gente possa verdadeiramente buscar uma nova vida no Senhor e quando pedirmos a graça, que ela possa permanecer em nosso coração. Feliz aquele que busca a graça e faz dela permanecer em seu coração e sua vida. Amém? Que Deus abençoe vocês, minha gente. Até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo.